Cumprimento a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Abram comigo, por favor, as suas Bíblias, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 14. Mateus, capítulo 22, versículo 14, amém? Diz assim: pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Em algumas versões, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Oremos. Pai bendito e amado, nós te agradecemos, porque estamos em liberdade de culto e estamos diante da tua santíssima palavra. A tua palavra é eterna, a tua palavra ela é eficaz, e por isso nós pedimos o auxílio do teu Espírito Santo para estar falando aos nossos corações. Traz cativo o nosso entendimento nessa noite, e ó Deus, que nós venhamos sair daqui transformados pelo poder da tua palavra. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, esse versículo é muito conhecido. Esse versículo é muito conhecido mesmo, mas talvez ele seja um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia também, porque sempre é citado fora do seu contexto, e nunca é falado do contexto desse texto. E hoje eu quero conversar com vocês. Ontem, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós celebramos um casamento aqui na igreja, e esse versículo é a última frase dita por Jesus em uma parábola chamada a parábola das bodas, ou de uma festa de casamento. Jesus começa esse texto com uma boa notícia, que é a notícia de um casamento, e termina a sua parábola com este versículo que nós lemos aqui: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu quero conversar com vocês nessa noite sobre esse texto, o maior convite de todos os tempos. Você está sendo convidado pelo Senhor a participar da maior festa que pode acontecer ou que vai acontecer no mundo: as bodas do Senhor Jesus. Muitos dos ensinamentos de Jesus vieram acompanhados de parábolas. E é interessante a gente pensar um pouquinho e aprender sobre o que é uma parábola. A parábola, do grego parábole, significa literalmente colocar de lado, ou colocar ao lado. No nosso português, fazer uma comparação. No uso bíblico, parábolas são o constante ou o contraste entre uma realidade natural com uma verdade espiritual. Jesus sempre usava exemplos simples do dia a dia, do cotidiano, da cultura da época, para trazer verdades valiosíssimas do reino dos céus. Por isso nós encontramos na Bíblia parábolas como que Jesus usa o exemplo de uma mulher varrendo a casa, ou de um pastor em busca de uma ovelha desgarrada, e como no caso dessa aqui, de um casamento. Coisas que aconteciam. A parábola das bodas é a última de um conjunto de 3 parábolas que Jesus Cristo conta nos últimos dias antes de ser crucificado. Essas são as 3 últimas parábolas que Jesus vai contar. A primeira parábola que Jesus conta desse conjunto de 3 é a parábola dos 2 filhos. E se vocês não lembram, eu quero lembrar vocês. É nessa parábola o pai chega para um dos filhos e diz assim: eu preciso que você vá trabalhar amanhã. E o filho diz: eu vou. Aí o pai chega para o outro filho e diz: eu preciso que você vá trabalhar amanhã. E o filho diz: eu não vou. Porém o filho que disse que ia não foi. E o filho que disse que não ia se arrependeu e foi. Jesus ali estava no âmago daquela parábola falando sobre os gentios, que receberam o convite do Pai, que receberam a ordem do Pai e negaram de primeira mão, porém depois se arrependeram e cumpriram a ordem do Pai.
A segunda parábola é a parábola da vinha, que um homem planta uma vinha, faz uma cerca de pedras ao redor daquela vinha, arma uma torre alta, constrói uma torre alta, e então ele tem aquela vinha como a sua aposentadoria. O que ele vai fazer? Arrendar para os trabalhadores. Entrega aquela vinha pronta. Porém, quando chega o dia de colher os frutos, ele manda os seus servos. O que acontece? Que aqueles lavradores maltratam os servos daquele senhor. Aquele homem de bom coração manda o seu filho, pensando que aqueles lavradores iriam respeitar o seu filho. E muito pelo contrário. Aqueles homens então tiveram a brilhante ideia: vamos matar o filho e se apossar da vinha. Mataram o filho do fazendeiro. Aquele homem revoltado então envia os seus exércitos e acaba com aqueles lavradores maus. Ali Jesus estava dizendo que os judeus não respeitaram, não deram crédito aos profetas que vieram antes dele. E que mais tarde iria também vir o filho, que era ele mesmo, e iriam matar o Filho de Deus. E por conta deste pecado, eles seriam destruídos. E foi o que mais tarde aconteceu. A terceira e última parábola, então, desse conjunto de três, é a parábola das bodas de um casamento. Jesus põe ao lado parábolas que ilustram a sua repreensão à elite religiosa judaica e também a todos aqueles que, de uma forma ou outra, estão negligenciando o convite feito por Deus. A parábola das bodas nos é apresentada em 3 tempos, e nós vamos aprender um pouquinho sobre esses tempos hoje. Na parábola das bodas nós vemos o passado, o presente e o futuro. O passado já aconteceu. O presente, irmãos, apesar de ter mais de 2000 anos de história, nós estamos vivendo agora. E o futuro é inevitável. E é nesta parábola que Jesus revela, nos mostrando o passado, para que sirva de exemplo, para que hoje no presente nós venhamos nos preparar para o futuro. Porque o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém? Então vamos lá. A palavra do Senhor então nos diz aqui, no texto que lemos: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que isso tem a ver com o passado? Leia comigo, por favor, no capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 7. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que comemorou o casamento de seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados para o casamento, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar, meus bois e novilhos já foram mortos e tudo está pronto, vinde ao banquete. Eles, porém, não deram atenção. Foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio. O restante, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. E o rei ficou com muita raiva, enviou o seu exército e destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Nessa parte da parábola, Jesus está contando do passado. Jesus está falando sobre o passado. Nessa parábola, Jesus enfatiza aqui o convite de um rei para os seus nobres. Está acontecendo, vai acontecer o casamento do príncipe, do filho do rei. E para essa festa aqui, você não precisa trazer nada. Tudo do bom e do melhor já foi preparado. É isso que diz o versículo 4. O rei diz no versículo 4: vão e digam aos convidados, venham. Os bois já foram mortos, os novilhos ou os cevados já foram mortos, tudo que há de bom e melhor já está sobre a mesa, a picanha já está no fogo, a costela também, está tudo preparado, é só vocês virem. O que esses homens fizeram? Eles não deram crédito, eles negaram o convite no versículo 3, e negaram o convite também no versículo 4, mesmo aquele rei ratificando: vocês não vão ter custo nenhum,
não vai custar nada para vocês participar da festa desse casamento. Vocês não precisam fazer nada, é só vocês virem. Geralmente o convite era feito em duas etapas. A primeira etapa era o convite propriamente dito, aonde a pessoa assinava que iria comparecer. Então o anfitrião, recebendo aquele primeiro convite, sabia quantas pessoas viriam à sua festa. E então preparava a alimentação segundo aquele número de pessoas já confirmadas. A segunda etapa do convite, o anfitrião mandava mensageiros, porque porventura a pessoa poderia ter esquecido daquele compromisso. Então, horas antes da festa, iam os mensageiros avisando: olha, hoje, lembra daquele convite? É hoje, é daqui a pouco. É às 19 horas, é às 19h30, não se atrasa. Esses homens deram a sua palavra, mas negligenciaram o convite. Não bastante, irmãos, isso era o que os nobres faziam. Mas aqui nós estamos falando, Jesus está falando de um rei. É difícil a gente entender porque a gente vive em uma democracia e não em uma monarquia. Mas quando você estuda um pouquinho de história, você vê que a palavra de um rei era irrevogável. Um convite de um rei era uma intimação. Era uma honra você ser convidado a participar de uma festa celebrada por um rei. E Jesus está enfatizando aqui, dizendo que os judeus negaram esse convite que foi feito pelo Rei dos Reis. O segundo convite, então, era feito, como eu falei, para os irmãos. Mas ainda assim, eles faziam esse segundo convite, para que se a pessoa estivesse esquecida, desse tempo dela comparecer no compromisso. Nós devemos então lembrar, irmãos, que é quem está convidando aqui. É o rei e não qualquer pessoa. Note que eles deram algumas desculpas esfarrapadas. Um foi para o campo, o outro foi para o seu negócio, mas alguns não se contentaram. Alguns não se contentaram e maltrataram aqueles servos e mataram aqueles servos que estavam apenas cumprindo o seu papel de levar o convite do rei. Veja aí comigo o versículo 5 e 6. Eles, porém, não dando atenção, foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio. O restante, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Quando o rei soube do ocorrido, ele ficou irado. Ele ficou muito nervoso. E então ele reúne os seus exércitos, manda os seus exércitos, para que os exércitos do rei destruíssem, matassem aqueles homicidas e também queimassem aquela cidade. Está aí o versículo 7. O rei ficou com muita raiva, enviou o seu exército e destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Jesus está narrando aqui a história de Israel. Povo escolhido por Deus, mas que sempre se colocavam em rebeldia contra Deus. Deus, porém, irmãos, como esse rei, sempre enviava e envia os seus servos, que são literalmente os seus profetas. E aqueles que não davam as costas para os profetas, matavam os profetas. E o último dos profetas a ser morto foi o próprio João Batista. E essas 3 parábolas que eu falei para vocês no início, é uma repreensão de Jesus a uma pergunta feita pelos principais, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, quando no capítulo anterior perguntam para Jesus: com que autoridade você nos traz tal tipo de ensinamento? E essas parábolas, essas 3 parábolas, são uma resposta a essa pergunta. Jesus está dizendo: porque vocês foram negligentes e mataram os profetas, a ira do Senhor irá recair sobre vocês. Jesus deixou bem claro que aquela presente geração experimentaria a justiça de Deus, que enviaria os seus exércitos e destruiria aquele povo que matava e apedrejava os seus profetas. Se você olhar no capítulo 23, do versículo 29 ao 37, Jesus deixa bem claro: Jerusalém, Jerusalém,
que mata os seus profetas e apedreja os seus enviados. No capítulo 24, versículo 2, Jesus diz bem claro: olha, eu deixo bem dito para vocês, que não restará aqui pedra sobre pedra. Essa parábola narra então o passado. A justiça de Deus não se resume apenas ao povo, mas também à cidade. Como eu disse, Jesus no capítulo 24, versículo 2, estende a justiça de Deus para a cidade. E no ano 70 da era cristã, no ano 70 depois de Cristo, o general Tito sitiou Jerusalém, invadiu Jerusalém, passou aquele povo ao fio da espada, derrubou aquela cidade, espalhou sal naquelas ruas e queimou o templo. O ouro do templo derreteu e se entranhou entre as vergas das pedras. E o que eu estou falando para vocês é história. Os soldados romanos arrancaram todas as pedras e reviraram todas as pedras para saquear aquele ouro derretido que tinha escorrido por entre as pedras. Então se cumpriu a palavra do Senhor no ano 70, que não restaria ali pedra sobre pedra, que iria ser destruído. Esse é o passado. Eles foram avisados, eles foram alertados, eles negligenciaram o convite, deram as costas para o convite do Senhor. Mas nós temos um presente para falar também. No presente nós lemos do versículo 8 ao versículo 10, que diz assim: então disse a seus servos: o banquete na verdade está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às esquinas e convidai para o banquete todos os que encontrardes. E saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Que maravilha! Que maravilha! É o tempo presente da igreja. A revelação da igreja de Deus ainda não tinha acontecido. A revelação da igreja só vai acontecer depois, lá para frente, no livro de Atos. Mas Jesus Cristo já estava treinando 12 homens, para que esses 12 homens fossem os representantes da igreja do Senhor. Jesus já estava treinando os seus discípulos para que eles fossem e anunciassem esse convite a todo o mundo. Assim como a parábola narra, o convite não foi limitado a um povo exclusivo. Veja aí o versículo 8. Então disse aos seus servos: o banquete na verdade está pronto, preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às esquinas e convidai para o banquete todos os que encontrardes. O convite não estava limitado a um povo exclusivo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos saber os que creem no seu nome. Ele veio para o seu, mas os seus não receberam. João capítulo 1, 11 e 12. Os servos estão anunciando, os servos estão cumprindo a lei do Senhor, e esse é o presente da igreja. A igreja está anunciando, os servos fiéis estão caminhando o mundo afora, anunciando, levando a mensagem a todos os cantos. Os servos legítimos do Senhor estão levando a mensagem nos becos e nas vielas, nas periferias, nas ruas pavimentadas, nas ruas de terra. Os servos do Senhor estão levando a palavra e o convite do Deus vivo nos condomínios de luxo, mas também estão levando nas favelas. Os servos do Senhor estão indo de barco nas mais longínquas aldeias, levando a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor está na cidade grande, mas também está lá no meio da mata, porque os servos do Senhor estão indo a todos os cantos, obedecendo a voz do Senhor. E esse é o presente da igreja. O salão está se enchendo dia a dia, os servos continuam obedecendo a palavra de Deus, e prova maior disso é porque você está aqui. Alguém um dia não teve preconceito para chegar até você e falar do amor de Jesus Cristo. Alguém um dia não pensou: ah não, ele está fedendo a álcool,
ah não, ele está drogado, eu não vou orar por ele. Não, essa pessoa obedeceu e lhe entregou o convite. Se eu estou aqui hoje pregando, é porque alguém um dia se dispôs a falar do amor de Jesus para mim, e chegou para mim e falou: eu tenho um convite para você, há uma festa preparada e você não precisa levar nada, é de graça, é o rei que está preparando e você é muito importante para ele. Essa é a fase da igreja. Nós estamos vivendo o presente. O plano de Deus sempre foi o ser humano. A igreja de Jesus, ela é formada por judeus e gentios. E isso nós podemos ver em toda a história, do Antigo ao Novo Testamento. Se não fosse assim, a prostituta Raabe não estaria escrita nos livros. Se não fosse assim, a moabita Ruth não teria um livro com o seu nome. Se não fosse assim, os ninivitas não teriam se arrependido, os publicanos não seriam citados, e muito menos a mulher samaritana, da qual Jesus se revelou e disse: eu sou o Messias. Gentios que se arrependeram e aceitaram o convite. O convite ainda continua, o convite nunca foi exclusivo a um povo. O convite é exclusivo ao ser humano. Se você é ser humano, você pode receber o convite de participar das bodas desse casamento. Cristo narrou o passado daquela geração, mas está claramente narrando o presente da igreja, onde maus e bons estão juntos, como ele disse mesmo na parábola do joio do trigo. Veja aí o versículo 10. E saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Sabe por que a igreja talvez não está cheia e a sala do banquete não está cheia? Porque os servos de hoje estão querendo escolher, através do seu próprio entendimento, os que são bons e os que são maus. E não é para você escolher. Eu e você não sabemos diferenciar o joio do trigo, somente o dono da lavoura. Nós não podemos, em hipótese alguma, evangelizar com preconceito. Nós não podemos, em hipótese alguma, dizer esse merece e aquele não merece. Esse Jesus salva, esse aqui é impossível de salvar. Nós recebemos a missão de entregar convites. Venham para o casamento, venham para o banquete. Mas Jesus fala do futuro também. Capítulo 22, do versículo 11 ao versículo 13. Quando, porém, o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava vestido com roupa de núpcias. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem roupas nupciais? Ele ficou calado, emudecido. Disse então o rei aos servos: amarrai-o, os pés e as mãos, e lançai-o para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E tem muita gente aí que entra em defesa desse homem, que na verdade é um homem que representa um grupo, e nós vamos ver esse grupo no versículo 14. Aqui Jesus fala no singular, no versículo 11, mas no versículo 14 ele fala no plural, falando que muitos são. O rei entra para ver os convidados. Que notícia, irmãos, maravilhosa. E esse é o futuro da igreja. Esse é o futuro da igreja. Às vezes a gente pensa que Jesus não está nem aí, não está sabendo o que está acontecendo. Quando você lê os 3 primeiros capítulos de Apocalipse, você vê que Jesus ele passeia por dentro das 7 igrejas. O Senhor Jesus está presente aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus está presente na igreja. Hoje está tudo muito bom, está tudo muito bem, a festa está ótima, os convidados foram convidados, está todo mundo na festa, está todo mundo aproveitando, está todo mundo curtindo a festa, e em qualquer festa existem aqueles que gostam de dar uma extrapolada, em qualquer festa existem aqueles que gostam de furar a fila,
Em qualquer festa existem aqueles que gostam de levar uma sacolinha dentro da bolsa e puxar um pouquinho dos docinhos e dos salgadinhos e cometer um pequeno furto. Em qualquer festa existem pessoas que gostam de extrapolar um pouquinho a mais. Em qualquer festa. Em qualquer festa existem pessoas que adoram quebrar as regras, quebrar o protocolo, furar a fila. Isso é do ser humano. Porém, eu volto a dizer a frase que eu disse no começo. Em um momento que os convidados não sabem, em um momento que os servos não sabem, em um momento que ninguém espera, o rei vai entrar no salão para conferir como que está o andamento dessa festa. E esse é o futuro. Esse é o futuro inevitável que a igreja vai viver. A vinda repentina do rei. A visita inesperada daquele que é o dono da festa. E o dono da festa sabe quem está com as vestes e quem está sem as vestes. Porque como Jesus ele falava de coisas do costume da época, era de costume da época, quando um nobre dava uma festa, preparar as roupas para aqueles que não tinham condições de ir trajado com a roupa que demandava para aquela festa. Aquele homem entrou na festa do jeito que ele queria entrar, mas ele não contava que ninguém sabia o dia e nem a hora que aquele rei iria entrar, e ele entrou. Assim é o nosso Deus, irmãos. Ele virá. Ele prometeu. No passado ele já cumpriu a sua palavra. O presente nós estamos vivendo, o avanço da igreja, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E o futuro nós ainda veremos. A vinda visível do Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus que virá em juízo, e somente permanecerão aqueles que estiverem trajados de maneira digna. Aqueles que não estiverem trajados de maneira digna, Deus castigará. Deus vai castigar aqueles que estão no meio da igreja, mas nunca foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E talvez você pode estar dizendo, pastor, mas que palavra dura, eu sei, mas é necessário ouvir. É necessário você entender que isso vai acontecer e que ainda há tempo de você se arrepender, que ainda há tempo de você lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Existem aquelas pessoas que, da maneira delas, vai dando tudo certo até um certo ponto. Quem são essas pessoas aí que estão vestidas de maneira errada? São aquelas que têm esse pensamento, que com a sua astúcia podem enganar até os servos e os convidados, mas jamais enganarão o rei. Esse convidado mal trajado representa um grupo, como eu disse, dos que são chamados, mas que não são escolhidos, porque não aceitaram as regras da festa. Ao ser questionado pelo rei, no versículo 12, o convidado ficou mudo, ficou calado, porque ele sabia que era indesculpável, e todo pecador sabe que é indesculpável. Todo aquele que está em uma vida de pecado, ele sabe que está em pecado. Mas é mais fácil ficar com o pecado de estimação do que dizer, Senhor Jesus, me perdoa, muda a minha vida. Porque para você fazer isso, você precisa de um ato de coragem. Você precisa reconhecer e dizer, Senhor, eu necessito do teu perdão e da tua ajuda. Eu não posso mais continuar assim. Eu quero viver junto com o Senhor. Aquele homem ficou calado, pois ele não tinha desculpas. Como eu disse, não entra em defesa, porque a roupa dele estava preparada. Mas ele quis fazer do seu próprio jeito. E a consequência da rebeldia foi a pior. Não foi apenas uma destruição física, mas aqui Jesus claramente está falando de uma destruição eterna. Veja comigo o versículo 13. Disse então o rei aos servos: amarrai-o pés e mãos, e lançai-o para fora nas trevas,
onde haverá choro e ranger de dentes. Qual é a conclusão de tudo isso, irmãos, que nós ouvimos aqui? Talvez você esteja se perguntando, aonde eu posso comprar essa roupa? Se o que me garante a entrada nos céus é a roupa certa, na festa eu já estou na igreja, eu fui convidado, então eu preciso da roupa, onde eu posso comprar? A péssima notícia é que não existe alfaiate no mundo que consiga fazer essa roupa. E também não tem dinheiro no mundo que você consiga comprar tal vestimenta. Você não pode, não existe possibilidade. A veste nupcial é a justificação, é aceitar o que Jesus Cristo fez na cruz, o que nós celebramos momentos antes, o sacrifício de Jesus. É reconhecer Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Como o profeta Malaquias disse, em Malaquias capítulo 3, versículo 2, somente suportaremos o dia do Senhor, se tivermos sido limpos pelo precioso sangue de Jesus, que é o sabão dos lavandeiros, que deixa a nossa roupa mais alva do que a neve. Quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vemos a roupa do Éden ao Apocalipse. Primeiro momento que o homem peca, o que eles fazem? Confeccionam roupas de folhas para esconder a sua vergonha. Quando são expulsos do jardim, Deus confecciona a roupa de pele para que eles saíssem do jardim. E agora, meus queridos irmãos, a Bíblia fala que se no início a roupa foi para esconder a vergonha, no final a roupa é para a honra. No final as vestes brancas são para resplandecer a honra. Deus quer te dar uma veste branca. Deus quer te dar uma roupa nova. Deus quer te dar uma vida nova. Olha o que ele diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O Senhor Jesus tem um convite para você. Ele me enviou hoje aqui como seu servo, seu mensageiro. Hoje você está no banquete. Hoje você está na festa. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você está preparado para ser observado pelo Rei? Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Mas um dia Ele virá visivelmente. E Ele virá para analisar cada ser humano, um por um. Você está preparado para esse dia? Suas vestes são adequadas? Ou você está na festa fazendo tudo do seu jeitinho? Você está quebrando protocolos? Você ouviu o chamado, aceitou o convite, mas talvez está levando a vida do jeito que você acha que tem que levar. Meu irmão, isso é perigoso. Não faça isso. Ainda há tempo de arrependimento, de confissão de pecado, de mudança de vida. Deus tem vestes brancas, Deus tem roupa nova preparada para você. Ainda dá tempo de se arrepender e clamar para que o sangue do Cordeiro venha lavar a sua vida, a sua alma. E quando o Rei voltar, e Ele vai voltar, porque se tem uma coisa que Ele não é mentiroso, irmãos, Ele vai voltar. Eu quero ser chamado pelo nome, abandonar essas vestes impuras, esse corpo imperfeito, e ser transformado para viver com o meu Criador. Eu quero ter o prazer de pegar aquela pedrinha branca que o livro de Apocalipse fala e ver o meu novo nome escrito naquela pedra e saber que as coisas velhas já passaram e tudo foi feito novo. Amém. Mas tudo isso, irmãos, nós vamos viver se nós abandonarmos a velha maneira de viver. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. São escolhidos poucos, porque estes poucos são aqueles que decidem viver da maneira que se precisa viver para entrar nos céus. Amém. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida.
Pai bendito e amado, eu te agradeço, eu te louvo, eu bendigo o teu nome porque o Senhor é bom. Pai, que essa palavra não caia no vazio, mas que ela encontre o coração necessitado e que venha produzir frutos para a vida eterna. Assim eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.